Vamos continuar a nossa conversa sobre lugares inesquecíveis. Já falamos sobre a casa da Edna, sobre o Bandeira 2, e agora vamos ao nesse terceiro bloco, que é lá o Zé Coco, subir na rua Melo Viana. E dizíamos nós, Rafael, que no primeiro bloco, que o requinte predominava em Leobina, Anália e Roxa, inclusive com mulheres selecionadas, cheirosas, lindas. Mas como na história os fatos também se atraem, os extremos se atraem e os fatos se repetem, houve uma tristeza generalizada lá em Zé Coco no que diz respeito à vida daquelas mulheres. Exatamente. Mulheres de vidas sofridas, o público, a clientela rasteira, sem poder aquisitivo. Exato. E aí vem um momento triste que você está muito por dentro dele. As doenças venéreas que surgiram naquela época. Se alastraram. Então, o Zé Coco, na verdade, final dos anos 70, ele já representa o karma dos lupanares. É o fim de um ciclo. Gostei disso. Ele é um karma fim dos lupanares. Ele é o fim de um ciclo que durou 40 anos. Então, para lá vão as senhoras que são expurgadas. Não há mais uma clientela, há o pessoal da noite, com baixo poder aquisitivo, já uma presença de alcoolismo muito acentuada. Aí começam a surgir os pastores da noite, os caftens, os rufiões. E aquele ganho daquelas senhoras passa a ser dividido com terceiros e quartos. Então cria-se um bom de doenças, não há uma assistência profiláxia para aquelas senhoras, igual nos anos 40 e 50 havia a farmácia de Mário Veloso. Dr. Constantino tratava das profissionais da noite de graça. O Mário Lobo fazia remédio para elas. Não há mais essa assistência. Esse povo já está idoso, a velha, alguns já faleceram. Onde está a caridade de antes? De antes, exatamente. Montes Claros perde essa configuração de cidade campesina e entra numa cidade urbana. E a urbanidade planifica. Mas seu pai esteve presente nisso aí. Nessa fase, dessa fase rústica aí, sim. Então instala-se um bom entre essas senhoras de uma tentativa de dar cabo à vida. Cria-se um estigma. Um estigma. Inclusive o modus operandi, que eu não gostaria de descrever, é o mesmo de uma senhora para outra depois de certa idade defasada. Então uma fraternidade, alguns membros de fraternidades socorristas criaram uma unidade de apoio psicológico para socorrer essas senhoras na crise. Aí entra Mário da Boa Vontade, Maria Rameta, Laércio Davi, Cláudio Honor, criou-se uma equipe muito grande. E quando essas senhoras apresentavam os primeiros sintomas da síndrome, o dono do cabaré chamava, eles iam lá recolher aquela senhora, faziam com ela uma terapia de ventilação, usando filosofias de base platonista e kardecista ou qualquer outra origem, não interessa, eles estão dando uma assistência terapêutica. E apanhavam essas senhoras e traslavam para São Paulo, para lá irem trabalhar como domésticas, tiravam elas desse ambiente já em fase de conclusão. Quer dizer, uma oportunidade que estava dando para a pessoa voltar a ter um lar. E um local distante e desconhecido. Justamente, no anonimato da cidade grande. Então o conjunto chamado de Cabaré do Zé Coco, na verdade, não há culpa de ninguém, é o final de um ciclo, tudo há ciclo. O ciclo termina e planifica. Lá foi onde planificou. Lá foi onde ocorreu a urbanidade, né? Com seus arcanos da noite, né? Com o seu pessoal das sombras, onde começa toda uma vivência um pouco mais rústica, né? Então, os anos 80, então, já começa a surgir em Montes Claros hotéis e restaurantes. Então, o Bandeira já perde essa mística, né? De ter de tudo para quem quisesse, toda hora. E aí sim, ele passa a se transformar em hotel, naturalmente, né? Ô Rafael, se lhe perguntar, você é capaz de dizer, pelo conhecimento, pelas pesquisas que você já tem feito, quando finalizou, o momento mesmo exato, morreu o meretrício em Montes Claros? Que ano foi? Morreu aí, no final dos anos 70, em Zé Coco. Aí já não era, já passou a ser meretrício, o baixo meretrício, como diz o carioca.
Não havia mais a figura do dancing, né? De tomar um rabo de galo. Aí é rodar a bolsa. Não tem. Aí já começam a surgir também profissionais da noite, né? Garotas de programa, e descaracteriza o cabaré, se pudermos usar esse nome, que na verdade no Paná seria melhor, descaracteriza esse ambiente, ele passa a ser um ambiente de rusticidades. Não há mais um romantismo, não há mais um... Tinha pessoas que iam do cabaré para poder dançar, e para poder conversar com amigos, e não para usar os trabalhos da noite. Era um ambiente exótico, na verdade, né? Aí surge então o rodar a bolsinha, praça de esporte. E aí começa uma outra vivência. A cidade já começa a criar, tem características de metrópole. Nos anos 80, né? Já as indústrias, a cidade cresce a sua educação, seu parque de educação, cresce a sua rede hospitalar, cresce a rede hoteleira. Então a cidade toma outra configuração, não há mais na necessidade do lupanar. Rafael, quando a coisa é boa, o tempo voa. Mas finalizando o nosso programa, eu pergunto a você, você concorda comigo que Bandeira 2, Zé Coco e a Edna, ou seja, o Meretriz em Montes Claros do passado, constituem recantos inesquecíveis? Esquive, inclusive, constituiu a história, fez parte da história, acompanhou as transformações da história. Apenas para finalizar, Montes Claros se desenvolveu com a construção da Estrada de Ferro da Segunda Grande Guerra. Aquilo era uma obra do Pentágono, uma obra militar. E com ela vieram os lupanários, vieram os danças, vieram o cassino, Minas Gerais. E a cidade cresceu comercialmente, e toda a base que nós temos hoje veio de lá desse desenvolvimento. Rafael, o Canal 20 e o programa Prosa e Cuia agradece a sua valiosa participação. E telespectador, nós nos encontraremos mais vezes em outros locais inesquecíveis. Até a próxima, se Deus quiser.